Olá pessoal, tudo azul com vocês? Estamos aqui hoje para um bate-papo, mas eu quero já agradecer a você que está ligadinho com a gente. Muito obrigado por estar no portal Ludoli. Não esquece de dar o seu joinha aí, né? O seu gostei e se inscrever no canal. Deixe o seu comentário aí, se possível, né? É importante para nós o seu comentário. Nós estamos aqui hoje com o Padre Jaime. O Padre Jaime está aqui na paróquia de Sete Quedas por alguns dias e vai bater um papo conosco agora. Padre, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, agradeço imensamente a abertura e o acolhimento. Aproveito também a cumprimentar a todos os que nos acompanham através deste canal Ludoli. O Padre Jaime, ele é missionário, né? Antes de ser missionário, todo ser tem uma vida, né, Padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa vida para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim, agradeço imensamente esta oportunidade que me é dada para falar um bocadinho de mim. Na verdade, eu, como Jaime, sou uma pessoa normal, igual a todas as outras pessoas. Tive uma infância igual a todas as crianças. Estudei, embora o processo de escola para mim tivesse sido um bocadinho diferente comparativamente a outras crianças, mas tive a escola, estudei, depois de estudar, ou melhor, para começar, eu gostaria de dizer que tudo começa com a fase da escola. Eu cresci numa família que a princípio não rezava, era uma família que, pronto, não ia à igreja. Meu pai e minha mãe não rezavam. E depois essa mesma família descobriu uma igreja protestante, onde durante a infância eu também ia acompanhando os meus pais. Depois disso, por intermédio de um colega meu da escola, eu conheci a Igreja Católica muito tarde. Muito tarde, porque eu comecei a rezar, justamente a frequentar a igreja em 1997. E justamente nesta altura, é uma altura em que eu já não estudava mais, e não estudando mais por falta de condições da parte dos meus pais, condições que podiam me manter na escola. E isto fez com que de facto eu fosse um menino que andava a chutar latas de um lado para o outro. Eu voltei à escola já muito, com uma idade muito avançada, e tendo sido encontrado por um missionário português que está lá nas redondezas onde se encontra a casa do meu pai, onde eu cresci também. E ele, tendo me encontrado na rua, ele um dia cumprimentou-me e procurou saber de mim. Eu falei-lhe um pouco de mim, aquilo que eu lembrava, aquilo que eu sabia de mim. E ele, compadecendo-se de mim, deu uma proposta de me oferecer a escola. Nessa altura eu já tinha lá por volta de 18, 17 anos. Quando me deu a proposta de me oferecer a escola, olha, eu vi uma janela para uma criança que já se via sem futuro e via-se também sem sonho, porque sem escola em Moçambique praticamente a vida é impossível. E aí era como se tivesse aberto uma janela em que eu devia agarrar e confiar e ir para a frente. De facto, ele quando me ofereceu a escola, eu comecei a estudar. Eu, devido à minha capacidade de apreensão da matéria, eu fui dando provas de que ele podia confiar e que ele podia, de facto, apostar em mim. E, de facto, ele apostou, esse missionário apostou e deu-me a oportunidade de estudar para qualquer nível que eu pudesse chegar. Isto é, era uma bolsa de estudo que contemplava o nível que eu quisesse atingir. E no meio disso, ele foi falando sobre padre, ser missionário. E no meio disto eu não sabia na altura o que era um padre, o que era um missionário. Eram palavras novas para mim. Veja que quando ele, com alguma repetitividade,
ele foi falando, foi insistindo, foi falando, e aquelas palavras foram germinando no meu ouvido. E germinando essas palavras no meu ouvido, o que acontece é que eu ganhei uma certa paixão em querer saber com alguma profundidade o que seria padre, o que seria missionário. Entretanto, o que houve é que depois, quando eu já tinha concluído o nível pré-universitário, eu devia inscrever-me para o nível universitário, mediante aquilo que nós em Moçambique chamamos de exame de admissão, e vocês aqui no Brasil chamam de vestibulário. Eu fiz o exame de admissão para os dois setores, neste caso as duas áreas, para o seminário e para a universidade. O que eu vi é que eu passei para as duas áreas, passei com quase a mesma nota, quer para o seminário, assim para ingressar na universidade. Mas depois eu escolhi entrar no seminário e deixei a universidade para outras ocasiões, se houver. Esse padre que o senhor citou, a pessoa que lhe acolheu, lhe deu a oportunidade, era um padre português. Aí vem a minha pergunta. Nesse tempo, o senhor então começou a aprender o português ou ele falava a sua língua? Não, o padre não falava a minha língua. É claro que, como eu já tinha começado um bocadinho a estudar, eu já compreendia um bocadinho português, não muito, e nem falava português, porque, veja, nós, os moçambicanos, temos nossas línguas nativas. E tendo as nossas línguas nativas, sobretudo os meus pais não falavam português. E não falando português, era difícil que eu soubesse falar fluentemente o português, porque em casa não tínhamos o português. O que também me ofereceu muitas dificuldades para aprender o português, uma vez que, para mim, o português era só na escola, mas saindo da sala de aulas, nos intervalos, era com os colegas, falávamos a nossa língua materna, e quando saíssemos da escola para casa, com os amigos na rua, falávamos a nossa língua materna. Em casa também, com os pais, tínhamos que falar a nossa língua materna, o que me ofereceu, de facto, imensas dificuldades no processo de aprendizagem do próprio português. Em nossas conversas, padre, conversando aqui com o padre Jaime, ele me disse, né, o senhor me disse que esteve estudando em Portugal. Então, né, o senhor não falava o português. E aí, como que foi então Portugal? Essas dificuldades que eu comecei a mencionar, pelo fato de a minha área do exercitar o português ser muito restrito, arrastou-se também para Portugal, quando de facto eu entrei no seminário. O nosso seminário divide-se, por assim dizer, em várias partes, porque nós temos uma parte que começa em Moçambique, são 3 anos que nós chamamos 3 anos do propedêutico, o seminário propedêutico. E depois os outros 3 anos que são os anos já do curso de filosofia. E depois, terminados esses anos, nós temos uma outra etapa que se chama o ano de formação, que nos outros institutos chama-se noviciado. E esse ano de formação, por acaso, eu tive a sorte, fui fazer em Portugal durante 10 meses, é um ano de uma espiritualidade mais aprofundada. E, entretanto, quando fui lá fazer durante 10 meses em 2011, depois voltei de novo para Moçambique para o ano de estágio. E depois do ano de estágio, até posso dizer que durante 2010 não foi necessário eu provar a minha capacidade em termos da língua portuguesa, porque de facto lá estávamos num regime muito fechado, muito restrito, em que era mais estudar, ler os livros dos santos, a vida dos santos, o que fez com que não houvesse muita exigência assim do português. Mas quando voltei de novo para Portugal, em 2013, aí é que eu tive que, na verdade, me arranjar de todas as formas.
porque essas dificuldades que já tinham se registrado em Moçambique arrastaram-se para Portugal. E veja, Portugal, estamos a falar do ambiente mais universitário, onde os professores supõem que todos nós já temos uma iniciação básica sólida daquilo que é a vida acadêmica em si, de tal modo que eles falam e depois o sotaque, o modo de se expressar eram coisas que eu ainda não tinha me familiarizado com elas, o que fez com que eu tivesse que enveredar muito esforço no sentido de pegarem dicionários, pegarem gramáticas, pegarem livros que visavam ajudar-me a desenvolver tanto a nível da expressividade, tanto a nível da compreensão do próprio português, tanto a nível do falar com os outros e tanto a nível de fazer os outros compreenderem-me. Então, isto tudo foi um trabalho muito árduo em que eu tive que, de facto, nascer para isso, para os livros e para, de facto, ver se eu também podia me ajudar a mim mesmo, compreendendo o mundo do português para poder compreender os outros também. Em que ano, padre, o senhor foi ordenado sacerdote? Eu fui ordenado sacerdote em 2020, em setembro, dia 19 de setembro de 2020, o que faz com que agora eu tenha já 1 ano e 10 meses de sacerdócio. Sua ordenação foi em Moçambique Em mesmo? Moçambique, sim, na Catedral de Maputo. Agora, deixa eu lhe perguntar, entre um ser nasce em Moçambique, vai para Portugal, Europa, né? E agora está no Brasil, em Sete Quedas. Como é que se dá isso, padre? Isso dá-se ao fato de eu ser missionário, na verdade. Mas também, mais do que eu ver dificuldades nisso tudo, eu hoje posso dizer que é uma riqueza muito grande. Dá-se no sentido em que eu, de facto, fui missionário e quando nós ordenamos padres na nossa congregação, nós somos padres, mas a especificidade da nossa congregação é eu que sou moçambicano, quando sou ordenado padre, não posso trabalhar na minha própria terra. Eu tenho que sair em missão. E sair em missão significa ir para outros países, conhecer outros lugares e também ter esta capacidade de se deixar interpelar por outras culturas, por outras maneiras de fazer, por outras maneiras de ser e de estar, e por outras línguas, quer dizer, esse desafio de compreender as línguas, e isto de facto vai constituir hoje para mim uma riqueza inestimável. É muito interessante, padre, a sua história de vida. O senhor está aqui em Sete Quedas há um mês? É isso? Um mês mais ou menos, né? Sim. Um mês. O senhor tem uma história de vida muito bonita e com certeza desperta em nós o pensar, porque muitos são aqueles que buscam e na metade do caminho desistem, né? E o senhor, apesar de ter um início de vida bastante difícil, mas não desistiu. É o chamado de Deus nos ensinando, né? As mãos de Deus guiando. Tem um ditado aqui no Brasil, não sei se o senhor conhece, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E é interessante. Agora, padre, como vai ser depois de Sete Quedas? O senhor provavelmente vai para outros locais? Quais são os planos agora? Eu gostaria de começar por dizer que tudo deve ser valorizado na nossa vida. E a vida em si é um valor inestimável e nós temos que saber valorizar a vida. Veja, eu comecei muito cedo a saber a importância do lutar
para, de facto, suprimir algumas dificuldades e necessidades. Quando eu fui oferecido essa oportunidade de escola, foi num momento em que, de facto, minha família, por assim dizer, passava necessidades prementes, necessidades que, de facto, gritavam mais alto, como eu disse. Até eu fiquei muito tempo, volta de 7 anos, sem estudar, e graças a esse missionário que me apontou, me deu essa oportunidade de voltar à escola. E como eu disse, em alguns países, sobretudo países pobres, sem escola você não tem muitas janelas abertas para realizar para construir o seu futuro e para realizar-se. É preciso que você saiba valorizar justamente as janelas que se abrem, as oportunidades que se lhe são oferecidas, para que e agarrar isso com muitas garras, de modo que possa semear alguma coisa que sirva de alavanca para a sua vida e para o seu futuro. A vida continua, não pode parar por aqui. Eu sou missionário, como eu disse, estou aqui no Brasil já há 1 ano e mais ou menos 4 meses. Cheguei em janeiro do ano passado, 2021, no dia 29 de janeiro de 2021, e agora completei este ano 1 ano no dia 29 de janeiro de 2022. E a minha nomeação veio justamente a calhar em Minas Gerais, no seminário, onde eu estou como formador. E é lá onde eu estou a exercer não só formador, como também tenho algumas atividades pastorais na paróquia Nossa Senhora da Boa Nova. Eu estou aqui justamente em Sete Quedas para suprimir ou para acobertar as férias do meu colega Padre Afonso, que foi de férias para a sua terra, Angola. E assim que ele voltar, eu volto de novo para Minas Gerais, onde eu tenho as minhas funções de formador. Legal, bacana. Padre, para a gente encerrar, nós temos pessoas que nos assistem, né? Pessoas que traz muitas e muitas realidades, situações, e muitos deles ou delas não tiveram a oportunidade de estudar, passam por situações difíceis, tanto financeira quanto situação de saúde, dentre outras situações. O que o senhor deixaria de mensagem para essas pessoas hoje? Bom, olhando para o mundo hoje, o mundo de facto oferece-nos muitas dificuldades. E não descartando também a teoria de que o homem é uma realidade infinita, é um mundo infinito e tudo em aberto. E também tendo na consciência aquele ditado que diz: tudo que o homem quer depende de si, porque todas as potencialidades para a realização do homem estão dentro de si. Agora, cabe ao próprio homem saber descobrir os caminhos certos por onde pode ir buscar aquilo que é a sua própria realização, a sua felicidade. Mas se formos a olhar para o mundo hoje o mundo tornou-se uma aldeia uma pequenina aldeia onde é inevitável o encontro. E quando eu falo do encontro, não é só o encontro entre as pessoas, como também o encontro entre as culturas, como também o encontro entre as oportunidades, como também o encontro entre a maneira de pensar, a maneira de ser, a maneira de estar. E isto tudo faz com que o homem, na verdade, tenha de refazer o seu modo de ser e de estar em função daquilo que vê, algumas coisas que de facto são coisas plausíveis para a sociedade e aprovadas pela sociedade, e outras coisas que são coisas repugnantes para a sociedade. Agora, cabe ao homem pautar sempre por aquilo que é valor. E sabendo que isto é valor, e sabendo que isto realiza a minha vida,
saber ir atrás daquilo que dá a minha própria realização ou a minha satisfação. Agora, o que nós vemos é que nós hoje estamos muito enamorados pelo imediatismo. Nós queremos aquilo que de facto tem resultados imediatos. Nós já não somos uma sociedade capaz de paciência e de espera. Nós já não sabemos esperar. Aquilo que tem resultados muito imediatos é aquilo que nós queremos agarrar e deixarmos-nos conduzir por isso. Mas, muitas vezes, a nossa realização não está nas coisas que têm o resultado imediato. O imediatismo veio, em alguma medida, perder o ser humano, porque em nome de querer coisas tão imediatamente, o que acontece é que nós vemos a sociedade toda ela a desviar-se dos caminhos certos e dos valores que esses valores deviam ser valores humanos e humanizantes, valores que de facto visam construir uma sociedade que viva segura, uma sociedade que viva de facto com todas as condições para que a sociedade possa se identificar como uma sociedade estável, uma sociedade equilibrada. Mas o que vemos hoje, nascem vários comportamentos que esses comportamentos ameaçam até a existência do homem na face da terra, vamos admitir essa expressão, embora muito abrangente. Mas esses comportamentos são comportamentos que são gerados justamente por um estilo de vida desejável que muitos não sabem como alcançar e começam outros tipos de comportamentos que visam, na verdade, alcançar essa vida fácil e essa vida light. A nossa vida não é necessariamente isso. A nossa vida consiste em saber ser e estar no mundo para que, de facto, mesmo algumas doenças que nos assaltam, vamos lá falar hoje, é muito abundante, mesmo entre adolescentes, falar-se de depressões. Olha, as depressões, na verdade, são provocadas indo para o encontro daquilo que um pensador brasileiro diz, a sociedade líquida. Uma sociedade que não tem uma coluna vertebral capaz de se firmar como uma sociedade de homens capazes de lutar e buscar sempre o bem comum. E isto vai fazer com que qualquer coisa dentro de uma sociedade líquida é motivo para todos nós reclamarmos porque eu isto, mais aquilo, porque por falta de perspectivas, falta de ideias e falta de consistência naquilo que nós queremos. Agora, o que eu queria deixar é, nunca devemos, se nós queremos nos identificar como uma sociedade firme, capaz de se autoafirmar pelos valores que defende, então nós também nunca devemos desistir daquilo que são os nossos sonhos. Eu venho de uma situação muito crítica que, se eu fosse a contar toda ela aqui, se calhar levaria 50 anos ainda a contar. Mas a minha situação crítica ensinou-me a buscar e nunca desistir de buscar aquilo que eu busco. E continuo a buscar até agora, até hoje. Portanto, esta é a mensagem que eu queria deixar, que todos nós devemos procurar fazer com que as oportunidades que nos aparecem à frente sejam motivo que nos lançam à luta, e lutando devemos procurar não desistir, mas sempre ir em frente. Ouvir o senhor falar, padre, é sempre um novo aprendizado para a gente, é uma aula. Muito obrigado. Quero agradecer ao senhor por esse bate-papo, agradecer a oportunidade que nos dá de nos ensinar cada vez mais, né? Sempre que a gente escuta as suas homilias é um aprendizado, e aqui aprendendo com a sua vida, né? Aprendendo com a sua formação, é interessantíssimo. Com certeza nós vamos sair daqui, eu pelo menos, né? Saio daqui com pensamentos novos,
porque a vida é assim, né? É um aprendizado. E quando a gente tem uma pessoa pensante a falar conosco, nós temos essa facilidade de absorver, porque as palavras colocadas de forma correta. Quero agradecer ao Senhor por estar aqui no Portal Ludoli e que Deus abençoe a sua missão sempre. Muito obrigado e agradeço mais uma vez esta abertura e este acolhimento que me fez sentir sempre em casa desde o primeiro minuto que eu cheguei aqui, no dia 19 de abril deste ano. E agradeço essa amizade que me faz filho, amigo, irmão e tudo. Obrigado. Nós é que agradecemos. Você não esquece de dar o seu like aí, né? Nós voltamos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado por assistir o vídeo. Que Deus abençoe. Tchau!